Olá, meus guerreiros do Vou Passar, tudo tranquilinho? Meu nome é Kilvia e nós estamos estudando microeconomia. O concurso é Banco Central, analista do Banco Central. A parte de economia comum a todos os cargos. Afinal, você trabalhará no Banco Central do Brasil. A economia é imprescindível. O conhecimento adquirido aqui no curso para você vai valer por toda a sua carreira lá no Banco Central. Muito bem. Nós estamos tratando de tópicos de microeconomia. Eu estou tratando, nas videoaulas anteriores e agora também, de elasticidade, ou seja, de sensibilidade. Nada como uma mulher para explicar sobre sensibilidade, não é verdade? Então, o que variações em uma variável pode acarretar no comportamento de outra ou de outras? É isso que a elasticidade vai medir. Em termos matemáticos, nós já conversamos sobre isso. Nós teremos aí a medição da inclinação da curva de demanda, que nós já sabemos que é decrescente. Bom, nós estávamos estudando elasticidade e preço da demanda. A partir daí, nós vimos que existem três tipos de demanda. A demanda elástica, a demanda inelástica e, a partir de agora, a demanda com elasticidade unitária, onde todos aqueles cálculos de elasticidade depois de feitos vão nos dar um resultado unitário. Então, vem comigo, vamos falar sobre isso agora. Bom, com a demanda de elasticidade unitária, o que nós temos aqui em valor absoluto ou em valor modular, essa elasticidade, aqueles cálculos que eu já apresentei na videoaula anterior, ela é igual a 1. Ou seja, essa elasticidade unitária, ela ocorrerá sempre que uma dada variação percentual positiva nos preços de um bem, ou seja, aumentar os preços de um bem, significa redução proporcional na quantidade demandada. Sendo assim, nós temos como exemplo o seguinte: se a elasticidade de preço da demanda de um bem for exatamente em modo absoluto, no módulo, igual a 1, ou ainda em menos 1, porque a relação é com a demanda, significa que um aumento de 10% no preço do bem implica numa redução de 10% na sua quantidade demandada. Bom, então, a partir daqui, nós já estudamos e nós já vimos os três tipos de demanda. Nós temos, então, a demanda elástica, que eu mostrei também para vocês em videoaulas anteriores. É aquela curva mais deitada, mais sensível à quantidade demandada, mais sensível a variações de preço. Nós temos também a chamada demanda inelástica, que é uma curva bem mais inclinada, bem mais insensível. E agora nós temos aquela demanda bem comportada ou de elasticidade unitária. Bom, o importante para você agora é o seguinte: quais os fatores que determinam esse comportamento da demanda, ou essa sensibilidade da demanda. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, nós temos o seguinte: quais são os fatores que afetam a elasticidade e preço da demanda? O primeiro seria a disponibilidade dos bens substitutos. Ora, imagine comigo o seguinte: quanto maior o número de substitutos ou opções de consumo, mais elástica a demanda do bem. Pois, devido a uma maior gama de opções de consumo, mais sensível se tornará o consumidor a variações no preço. Imagine comigo o seguinte, como exemplo: o valor do aluguel do imóvel em uma grande cidade tem alta elasticidade de preço. Significa que grandes alterações no preço farão com que o inquilino procure um substituto mais barato. O inverso dessa situação é o consumo de bens muito específicos, com poucos ou quase nenhum substituto perfeito no mercado. Então, chega a hora de nós entendermos o que significa essa disponibilidade de substitutos no mercado. Imagine comigo o seguinte: você acredita, se eu lhe disser, que a elasticidade para suplementos alimentares como um todo, em termos bem genéricos, é bem maior do que a elasticidade, exatamente elasticidade e preço da demanda desses complementos vitamínicos para atletas, pessoas que correm, que gostam de alguma atividade física, que também possui uma elasticidade, preço da demanda, bem maior do que atletas de alta performance, aqueles que participam de Olimpíadas. É muito específico. O tipo de suplemento alimentar vitamínico para atletas de alta performance, César Cielo, por exemplo, é diferente de qualquer corredor de final de semana, você que bate aquele rachinho no final de semana para descontrair, sai, vai à praia com os colegas, ou anda de bicicleta, pedala, enfim.
você que faz atividades esporádicas e quer algum suplemento vitamínico, é muito diferente, ou você tem uma gama no mercado aí muito vasta, você encontra muitos substitutos, como, por exemplo, atletas de alta performance, Daiane dos Santos. Obviamente, o suplemento para ela seria muito específico para a atividade que ela desenvolve. Sendo assim, alterações no preço desses produtos fazem com que ela, sendo atleta e necessitando desse tipo de suplemento, para qualquer preço que o produto aumente, ela vai ter que continuar consumindo. Ou seja, a demanda dela é muito insensível, é muito inelástica a variações de preço. Diferente de todos nós que, de repente, malhamos, praticamos alguma atividade física, mas como é de maneira esporádica, o mercado fornece muitos substitutos e aí aumentou o preço do seu preferido, você corre lá para o seu concorrente. Isso vai fazer com que explicar ou tentar justificar por que a curva de demanda é muito elástica ou muito pouco inclinada para alguns bens e muito inclinada para outros bens. Lembrando sempre que a curva de demanda é decrescente, ou seja, ela pode ser decrescente bem inclinada, bem inelástica, ou menos inclinada e aí bem elástica, ou pode ainda apresentar exatamente a chamada elasticidade unitária, é a demanda bem comportadinha. Muito bem, vamos agora ao segundo fator que vai afetar a elasticidade de preço da demanda. Bom, a essencialidade do bem. Quanto mais essencial for o consumo do bem, mais inelástica a sua demanda, pois não existem substitutos próximos para compensar a redução da procura. Exemplo, gás de cozinha, sal, serviços médicos odontológicos. Ora, imagine comigo o seguinte, se você imaginar que pessoas, por exemplo, doentes de diabetes, por exemplo, necessitam de uma medicação muito específica, ou ainda assim, eu gosto muito de dar o exemplo, pessoas contaminadas com vírus AIDS, aquele coquetel de produtos super específicos, em sua maioria importados. Ainda que o preço aumente muito no mercado e o governo não forneça, o enfermo, o infectado continuará, o indivíduo continuará a consumir aquele produto. Por quê, Kilvia? Porque, independente do preço, ele necessita do bem. Assim como o diabético, assim como os hipertensos. Então, produtos farmacológicos, produtos médicos que implicam com a sua saúde, eles são extremamente inelásticos. Por quê? Não existem substitutos perfeitos no mercado. Imagine, então, o gás de cozinha. Se o preço aumentar em 20%, 30%, é um produto extremamente inelástico. Você pode até deixar de fazer aquele bolo, aquelas tortas, aquele almoço bem mais demorado, para bem mais pessoas ou familiares todo final de semana. Vai procurar ir para um restaurante, mas para não gastar aquele gás de cozinha. Mas você não pode viver sem ele, porque o substituto para o gás de cozinha, como muitos pensam, não é o micro-ondas. O micro-ondas resolve ali problemas pontuais. O grande substituto é o fogão a lenha. E como você não vai se voltar para o fogão a lenha, o que vai acontecer é a redução da sua quantidade demandada por bens que utilizem o gás de cozinha. Então, a questão do bolo, das tortas, das sobremesas gostosas que vão ao forno, elas vão deixar de existir ou vão reduzir muito a sua frequência, caso haja um aumento significativo do gás de cozinha. Por quê? Como não possui substitutos próximos, você tem que voltar lá para o substituto bem inferior e que vai lhe trazer menor quantidade, uma pior qualidade de vida, desculpa. Muito bem. Uma outra característica, um outro fator importante que vai determinar a elasticidade de preço da demanda é o chamado horizonte de tempo. Por quê, Kilvia? Porque quanto maior o tempo de análise, maior flexibilidade por parte do consumidor para procurar substitutos para os bens e serviços disponíveis no mercado. Imagine comigo, vou voltar para o gás de cozinha problemático lá. Ora, você tem aí o chamado fogão elétrico, tá certo? Mas existem o forno de micro-ondas, os substitutos estão surgindo no mercado. Não conseguem substituir plenamente o bem, mas dão uma folga ao consumidor, uma maior flexibilidade em relação ao consumo. Significa o seguinte, se você olhar no curto prazo, o gás de cozinha não vai apresentar substitutos perfeitos. Mas se nós olharmos para um maior horizonte de tempo, se nós olharmos para daqui a 20, 30 anos, com certeza esse problema será em muito superado. Vamos então ao último fator que determina a elasticidade de preço da demanda.
é exatamente o chamado preço relativo do bem no orçamento do consumidor. Ou seja, quanto mais oneroso for o consumo do bem em relação à renda do indivíduo, à renda disponível do consumidor, maior a sua disposição em substituí-lo. Ou seja, maior a sua elasticidade e preço da procura. Kilvia, não entendi. Então vamos nós a um exemplo. A carne, ela tem alta elasticidade de preço devido ao peso no orçamento familiar e à quantidade de substitutos, que significa que grandes alterações no preço farão com que o consumidor procure um substituto mais barato, enquanto que o fósforo tem baixa elasticidade de preço da demanda. Ou seja, variações de preço, ainda que grandes, não afetam tão substancialmente o consumo. Vamos de novo. Então, o que significa o peso relativo do produto? Sempre que você tiver esse peso o preço do bem, do consumo do bem no seu orçamento, na sua renda orçamentária, o que vai acontecer? Quanto maior o peso, mais você vai correr em busca de substitutos. Exemplo que eu trouxe, a carne. Então, se a carne apresentar uma alta variação de preço, você vai procurar o quê? Você vai procurar o frango, você vai procurar a carne de carneiro, você vai procurar o ovo, tá certo? O bife de olhão, né, como a gente chama aqui no Nordeste. Então, você vai sempre procurar substitutos para aquele bem que pesa no seu orçamento o consumo dele, dado que ele ficou relativamente muito mais caro em relação ao período anterior. Então, lembre-se disso. O peso do bem no orçamento vai fazer com que o consumidor procure rapidamente substituí-lo por outra coisa, ok? Diferentemente dos remédios coquetéis para pessoas infectadas com o vírus do HIV, diferentemente do remédio para pessoas com problemas de diabetes, com problemas de pressão alta, enfim, que o substituto não existe, ok? Obviamente, aquele probleminha lá do lápis temporal, no futuro, com certeza, existirão substitutos perfeitos. Pois bem, uma outra observação importante agora vai ser exatamente a diferença entre a elasticidade de preço da demanda no ponto e no arco. Então, vamos trabalhar no que é a elasticidade de preço da demanda no arco. Ou seja, eu quero saber a inclinação da reta entre dois pontos. Por isso que eu estou chamando no arco, tá? Curva de demanda decrescente. Ou seja, eu quero agora calcular a elasticidade de preço da demanda do ponto A para o ponto B, tá? Eu vou chamar de ponto A o 4. Esse ponto aqui, então, para nós é o ponto A. E esse ponto 2 é com o preço 3, é o chamado ponto B. Então, vamos nós. A elasticidade de preço da demanda no arco AB vai ser exatamente a variação da quantidade demandada do bem X no arco, dividido pelo preço do X, vezes o preço no ponto A, dividido pela quantidade demandada no ponto A. Ou seja, qual é a diferença? Vamos lá. O que é essa variação na quantidade demandada do bem X? Vai ser o quê? Vai ser o 2.000, que é essa quantidade demandada aqui, 2.000 menos 1.000, que é, olha, veja bem, 2.000 menos 1.000, dividido pela variação de preço, que passou de quanto? Nós passamos aqui de 3 para 4. Aumentei preço, diminui quantidade demandada. Então, variação de preço, 3 menos 4, nós temos menos 1. Variação de quantidade demandada, 1.000. Então, o preço vai ser o preço no ponto A, que nós já vimos que é o 4, e a quantidade demandada no ponto A, que é 1.000. Fazendo as devidas substituições, nós temos 1.000 dividido por menos 1, vezes 4, que é o preço no ponto A, dividido por 1.000. Bom, corta o 1.000 com 1.000, nós vamos ter aqui que a elasticidade, preço da demanda no arco AB, é exatamente igual a menos 4. Muito bem, nós vimos a elasticidade de A para B. Agora, se nós quisermos calcular a elasticidade de B para A. Muito bem, jovens, essa é a grande surpresa. Será que essa elasticidade do ponto A até o ponto B é a mesma na volta? Esse é o grande desafio da elasticidade calculada, a elasticidade de preço da demanda calculada no arco. Se for igual, não vai ter variação ou vai ter variação? Esse aí é o grande desafio que nós vamos ter para a próxima videoaula. Nós vamos calcular essa elasticidade agora do ponto B para o ponto A e vamos ver se são iguais e diferentes. Procurar uma justificativa matemática, uma justificativa econômica para essa variação. Fica comigo, no Eu Vou Passar, você passa também, o Banco Central é o nosso destino. Até a próxima!